nós terminamos o nosso último episódio no momento tenso. Nossos jogadores enfrentaram um dragão branco no meio de uma montanha de gelo. Eles conseguiram derrotar Zorodurf, o branco, um dragão jovem, mas que estava acompanhado de sua irmã, a Zoráquia. Essa dragonesa, né, acabou encurralando os jogadores, pegando eles desprevenidos, e com uma baforada de gelo, ela derrubou 3 dos nossos 4 heróis. No momento em que eles caíram, eles possuíam, né, portavam os 4 artefatos lendários que eles buscaram toda a sessão. No momento em que eles caíram, Ulfgar, o anão, o único que conseguiu ficar de pé depois da baforada, viu os artefatos flutuarem, se unirem no alto e numa grande coluna de luz, tudo ficou muito claro e depois escureceu. Momentos depois, eles acordaram em uma grande floresta. Uma floresta onde o sol tocava a pele deles de uma forma revigorante. As flores pareciam muito mais coloridas do que qualquer flor que eles já tinham visto antes. As árvores exalavam um cheiro de local puro e verde, muito mais tranquilizador do que qualquer outra floresta que eles já haviam pisado. Quando eles olharam um pouco para frente e caminharam uma pequena estrada que eles viram, eles avistaram uma árvore gigantesca no meio dessa floresta, e dentro dessa árvore existia uma espécie de um castelo, onde a luz do sol batia levemente nas suas paredes e refletia uma luz prismática, né, quase um arco-íris. E nós terminamos a sessão exatamente aí. Vamos trocar o sonzinho aqui. Eita. O barato foi forte, Gui. Os caras estavam vendo de tudo, bicho. Oh meu Deus, onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Kirsch, fica à vontade, cara. Qualquer coisa você manda pelo chat. A gente, às vezes, no meio do jogo, a gente não fica parando muito pra ler todas as informações diretamente, tá? Mas no chat a gente interage escrevendo com vocês. Os jogadores estão por aí também. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, cara. Fica à vontade. Vocês estão naquele gramado, né? Daquele lugar onde o clima tá muito gostoso de vocês ficarem. Vocês estão sem os artefatos no momento, mas estão vivos, né? No que compete a vocês, né? As árvores em volta de vocês são árvores gigantescas e suas copas muito altas acabam cobrindo parte da luz solar que entra, mas quando essa luz solar entra, ela cria um visual incrível diante dos olhos de vocês, né? Vocês ouvem pássaros por todos os lados e alguns pássaros vão passando por vocês, voando, pássaros muito coloridos, e em alguns determinados instantes vocês podem jurar que uns desses pássaros tinham braços e pernas, né? Pareciam pequenas criaturas humanoides voadoras. E agora muito, assim, tá um pouco distante de vocês, né? Bem à frente lá na floresta, diante de um pequeno vale que vocês teoricamente terão que atravessar para poder chegar até lá. Vocês veem uma grande árvore, esse tronco gigantesco, só que no meio dele tem uma abertura, e nessa abertura sai como se fosse um castelo, como se fosse uma catedral, né? Saindo de dentro desse tronco gigantesco da árvore. E aí vocês veem esses raios solares batendo nesse castelo, refletindo um pequeno arco-íris, e uma certa movimentação de coisas entrando, né, criaturas humanoides entrando e saindo daquele lugar. Certo. Kainen tá observando. Eu tô dando uma olhada ao redor, assim. Ela tá tipo, olha, Tô, me olhando, olha sabe? em volta, assim. Eu Ela tento dá uma lembrar. olhada pros outros, assim, a gente morreu.
Não sei. Vocês vão caminhando à frente? Vamos andando. Vamos indo pra Vamos catedral. seguir o caminho aí. Porque... Vamos seguir o caminho. Enquanto isso, eu vou A cabeça. e vendo se eu tenho tudo. Só o cajado sumiu. Se eu perdi mais alguma coisa. Somente o A cajado caixa sumiu. que eu fiz do Ah, tá, só o cajado. Só o cajado desapareceu. Só os artefatos lendários desapareceram. Vocês vão caminhando e aí vocês percebem que a cabeça de vocês ela está mais aérea do que o normal. Suavemente assim vocês tentam focar ou se concentrar num determinado pensamento, mas a cabeça ela vai ficando meio cheia de nada, sabe? Vocês tentam focar no pensamento, mas de repente estão pensando nos passarinhos que estão passando ao redor de vocês. Ou vocês estão pensando, olha que flor bonita que é essa que tá aqui na nossa frente, né? Então, tá difícil se concentrar em algo, tá? Vocês estão com a cabeça meio flutuando, assim. Aquela sensação de balãozinho. Bebeu demais, né? Uhum. A Kailin tá tentando lembrar quando foi a última vez que ela bebeu, porque ela não se lembra de ter bebido tanto a ponto de tá tão louca naquele Nem dia. lá na casa do Agratan, né, do anão, você chegou a beber tanto pra ficar com a cabeça dessa forma. Ela nem bebeu lá na casa dele, na verdade. Tipo, então ela tá pensando assim, nossa, que bonito, olha a flor. Então, Caiu? na casa do Agatha, assim, só pra avisar. Alô? Alô? Alô. Eu tinha dado uma cortada, mas agora acho que voltou, Matheus. Ah, tá. Então, na casa do Agatha eu fiquei assim. Exatamente. Foi a última sensação que você teve parecida com isso foi quando você estava na casa do Agatha. Você bebeu aquela bebida especial que ele trouxe naquele tonel de madeira envelhecido que serviu pra vocês. Vocês vão caminhando um pouco mais à frente, em direção àquele grande castelo que está brilhando lá no fundo da floresta. E algo passa voando por vocês, mas numa velocidade muito grande. Um pouco maior do que esses outros passarinhos que vocês viram passando por vocês. E esse algo, né, algo bem colorido que passa por vocês, pousa numa folha, um pouco à frente de vocês. Uma folha, parece uma folha de bananeira, né, uma folha grandona, assim, pesada, densa. Aquilo pousa na folha e anda rapidinho, assim, um andar meio serpenteante, né, algo parecendo um lagarto. Ele pousa ali, faz um... e vai meio que pra trás da folha, assim, vocês veem a ponta de um rabinho balançando atrás da folha, e é um rabo, parece um rabo de um lagarto, dá pra ver que tem escamas, só que ele é num tom roxo, com umas partes, na hora que ele mexe, fica meio rosa, e um tom meio esverdeado, meio cromático, assim, sabe, meio prismático. Eu vou lá tentar ver o que é, vim lá pegar o rabinho. Isso vai ser engraçado. Acho que isso vai ser engraçado. Você vai na direção da folha, Ulfgar, aí você vê que o rabinho ele desce mais um pouco assim, faz desce um pouquinho mais e desaparece atrás da folha. Aí eu tento dar aquela levantada no pé, tá ligado? Uhum. Fica na pontinha do pé pra ver o que tá atrás. Mas... Você fica na ponta do pé e dá uma olhada, você leva um susto e cai sentado. Porque na hora que você olha, você vê grandes asas se abrem assim de trás da folha, na sua frente, você toma esse susto, né? Só que são asas que são parecidas com asas de borboleta, né? Em tons de cores, assim, só que elas têm um formato dracônico, mas as cores dela e o padrão das asas são como se fossem asas de borboleta. Essas asas se abrem na sua frente e um pescocinho com uma cabeça de um lagartinho levanta do meio dela, assim, e olha pra você. É uma criatura pequenininha, ela deve ter cerca de 40 ou 50 centímetros, talvez, né, da ponta da cabeça ao ponta da cauda, e agora ela aparece de corpo completo ali pra vocês, em cima pousado naquela folha, lembrando como se fosse uma lagartixa, só que com asas de borboleta, e toda colorida, né, esse tom de rosa, roxo, verde, azul, nas escamas dele, assim. E ele tem uma anteninha no meio da testa, assim, entre os olhos, que levanta e faz uma pontinha amarelada, assim, no topo da anteninha. Caramba, que bicho.
Ele levanta assim, olha pra vocês, faz um... né, faz uma linguinha assim, que sai 2 vezes e volta pra dentro da boca. E fala... Vocês não são daqui, não é? Não. A Kylie, tipo, levou um susto maior ainda do que o. Porque, porra! O maior susto é a criatura falar, né? Tá muito louco. Caralho, eu não. O que foi? O que aconteceu? O que a gente usou lá? O que tinha naquela água daquele que a gente mergulhou Tinha lá? aqui aquele dragão baforou na gente. A criatura começa a bater as asas, e ela bate as asas muito rápido, quase como se fossem as asas de um beija-flor. Cria um efeito visual esplêndido quando ela tá voando. Né? Aquelas asas começam a bater, ela começa a sair de cima da folha assim, ficar flutuando no alto, né, voando parada, e ela começa a ir um pouco mais pra frente na direção do Ulfgar, assim, olhando com o pescoço, tipo, mexendo assim, e observando o Ulfgar. Eles tá perto de mim, né? Aí eu vou fazer, tipo, olha, você viu? Batendo assim na rua dele, olha. Eu vou estender tipo a mão pra pousar no meu braço. Ela olha pra você, assim, a criatura olha pra você, fala... Ela tá rodando em volta do Ulfgar, assim. Ela, que curioso, criatura mais peluda. E fica voando em volta do Ulfgar, assim. Que lugar é esse? Como é que é? É uma boa perguntar pra essa? esse bicho. Qual que é o seu nome, bichinho? Tá. Aí ela olha pra vocês, você fala que lugar é esse e tal. Ela uma árvore próxima de vocês, ela pousa no tronco da árvore, né? Ela gruda no tronco da árvore e ela vai andando rapidinho em torno da árvore, assim, dá uma volta completa no tronco e para, tipo, olhando de frente pra vocês, com as asas fechadas agora. Ela olha pra vocês e fala... Eu sou o Inderim. E vocês, quem são? Quem nós somos? Nós somos aventureiros de um lugar distante, eu acho. Que viemos parar aqui sem saber onde estamos. Ela... Bastante, eu não me lembro de ter andado pra ter saído de onde a gente tava, então eu não. Né? Mas nada parece com o que era antes. Acho que a gente tá muito longe. Ela... Vocês não sabem onde estão? Não. A gente acordou aqui depois de ter. Eu olho pra cara do Krieg. Morrido. Ela, estrangeiros. E faz 2 linguadinhas pra fora assim, volta. Faz tempos que eu não vejo iguais a vocês por aqui. Fala, vocês estão em Faéria. Conhecido também como o Reino das Fadas. Ok. O que foi que aquela baforada tinha, hein? Aquele dragão tava usando droga ou alguma coisa do tipo? Algum tipo de erva que a gente não conhece? Fala, vocês atravessaram algum portal? E ela dá mais uma volta no tronco, assim, faz... Não sei, o dragão tinha baforado gelo em mim e eu morri, eu acho. Sabe como podemos voltar pra Terra, pro nosso mundo? Sabe como voltar pra Faero? Há tempos que alguns portais que existiam aqui foram desativados. Talvez quem saiba seja a nossa rainha. Ah, meu Deus, agora a gente vai ter que rainha. salvar a rainha das fadas. Ah! Ela falava, eu não fico surpresa que vocês estejam com essa sensação de perdidos. Vocês estão em Faéria, o reino das fadas, e exatamente na corte de verão. Ela faz mais mais 2 linguadinhas assim. Ok. Suponho que a corte seja naquela catedral bem ali, deu uma ponta pra torre que a gente viu. Sim, aquele é o palácio da nossa rainha. Como a sua rainha é? Ela é gente boa, ela é snob. Você vê que... Não vou contar pra ela. Você vê que a criatura, ela para dar uma olhada pros lados, assim, ela vê se existe alguém próximo, perto. As árvores aqui, literalmente, têm ouvidos. Mas... Não duvido. Vocês... Incrível. Se estarão diante da rainha, deverão tomar alguns cuidados. Ela é muito temperamental.
Assim como o sol do verão, ela pode inflamar de um jeito que vocês não gostariam de ver. A Kylie olha pra cara do Draconato, tipo, com aquela cara de cala a boca, não vale uma bosta. O Raj dá uma de ombros, assim, né? Ela olha pra você e fala... Eu vou perguntar pro nosso amiguinho novo aqui. O que você faz aqui no reino? Você tem algum trabalho? Você tem alguma função? Ele fala, eu já estive no que acredito que é o lugar de onde vocês vieram. Faerun, não é mesmo? Vocês conhecem um pouco sobre os planos? Muito pouco. Quase nada. Não. Ele fala, mas Eu sei que tem o vocês... nosso e este agora. Ela fala, muito bem, muito bem. Digamos que este plano onde vocês se encontram agora é um espelho do plano material, do qual é o plano de onde vocês vieram. E alguns portais ou mágicas podem conectar um plano ao outro. Assim como existe um plano das sombras, que também é reflexo do plano material de onde vocês vieram, e muitos outros planos que estão ao redor de tudo. Já estive em alguns deles. O importante de vocês saberem é que aqui o tempo passa diferente. Ih, fudeu. Como Quando a assim, gente diferente? voltar já vai ter tudo destruído já. Quem vocês procuram já morreu. Isso é uma merda. Ele passa mais rápido ou mais devagar? Não temos como saber. Já viajei algumas vezes onde 1 minuto aqui passaram-se anos no plano material. E outras vezes o tempo simplesmente não passou por lá. Ok. A magia dos Eladrins e dos anciões e dos criadores é algo que não podemos prever. Acho bem interessante. Então vamos ver a sua rainha, né? Talvez ela possa ajudar a gente a sair daqui, porque afinal de contas, até onde eu me lembro, a gente tinha uma missão importante lá de onde a gente veio. Ela fala, correção. Vocês tentarão falar com a rainha. Não é sempre que ela está à disposição para atender a todos. Mas você não consegue ajudar a gente a criar algum... Eu acho que ter forasteiros nas terras dela, eu acho que é um problema. Veja e bem, tal. Ela pode causar Vindo de um lugar problemas aqui. desconhecido. Ela solta da árvore, faz... desgruda, fica voando, vai voando próximo de você, Krigsgard. Ela olha, dá uma geral em você, assim, né? Ela voa ao redor de você, passa ao redor do Raj, passa ao redor da Kailin e fala... Eu tenho alguns méritos por aqui. E também tenho um pouco de voz diante da Rainha Titânia. Mas podemos combinar uma coisa, então. Se tudo der certo e vocês não morrerem... Muito importante. vocês me levarão junto para o plano material? E ela dá um sorrisinho, assim, com aquela cara reptiliana. Mas o plano material é um lugar tão ruim, é um lugar tão... só tem gente escrota lá, você não vai gostar. Ai, mas lá é tão mais encantador. Mas se sua rainha não tiver nenhuma objeção, não vejo problema. Sua companhia parece ser muito interessante. Eu já estive lá algumas vezes, eu gosto de ver as culturas, os povos diferentes, as raças. Lá realmente é uma aventura. Eu falo, vamos então conhecer sua rainha, aí eu faço isso pra ele pousar no meu braço de novo. E no caminho, por que você não me conta mais sobre a corte? Aí ela vem e pousa no seu braço, assim. Ela é relativamente bem leve, tá? Inclusive. Beleza. Uma mariposa gigante não. Eu imagino a Celeste. A libélula gigante. Eu tenho um handout dele. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar as câmeras que a outra tela tava zoada aqui. É uma libélula gigante. Chate, aguenta aí que a gente já organiza isso aqui em 2 segundos. A voz do Godofredo. A voz da criatura parece a voz do Godofredo. O Ulfgar tá na janela do Krieger, né? Tá tudo bagunçado. Peraí que a gente vai pôr ordem na casa. Eu não tinha vindo nessa janela na hora antes de começar o jogo. Normal, acontece. Kailin, vamos organizar aqui a câmera.
Cadê a câmera do Alê? Sumiu. Desapareci na sombra. Assim, no off, né? Obviamente, falar com a rainha das fadas sobre os artefatos talvez dê problema. Não, nem tô mencionando pra ninguém isso daí. Só, né? Minha Só assim, só personagem talvez. Não vai falar sobre isso, né? Como é que você vai pra cá? Não sei. Olha, não sei. Eu tava andando, vi um dragão. A minha personagem realmente não sabe, porque ela caiu e tipo, acordou ali. Então... Acordou aí, né? Só isso. Bom, beleza? As câmeras estão certas, vamos lá. Agora eu vou liberar o handout da Inderin pra vocês. Tá aí. Ah, bonitinho, pô. Bonitinho. Ah, da hora. Eu vou trocando uma ideia com ele. Né? É um dragão fada, exato. Imagina ter esse bichinho como um bichinho de estimação. Cara, tadinha. Não, ele não vai ficar preso, né? Vai ficar, tipo, voando. Ele deve dar uns combos aí, uns bônus, sei lá. Ele faz grato e distrai os inimigos. Seu pet, né? Bom, vocês continuam caminhando em direção ao castelo. O castelo estava mais longe do que aparentava estar. Vocês vão andando por aquele pequeno vale que vocês atravessam e realmente vocês vão vendo, assim, flores que vocês nunca haviam visto antes. Né? Flores grandes, coloridas, árvores em formatos que vocês duvidariam existir se fosse contado a vocês que um tronco poderia assumir aquelas formas. Quando vocês vão se aproximando daquela árvore central, a Inderin, ela conta pra vocês que ali eles chamam aquele local de a Árvore da Grande Mãe. É um tronco gigantesco que dentro dele nasce um castelo. Tá? E aí, pelas laterais do castelo, a árvore em si continua crescendo e se expandindo ao redor do castelo. Opa, acho que o Raj tá colando na área. Chegou aí. Aí sim. Só tá sem câmera, pelo menos pra mim. Ele deve estar se acertando lá. Alô, boa noite. Olha ele aí. Opa, e aí, Dani? Agora Tudo bem? sim. Vim correndo, mas cheguei. Agora estamos completos. O cara veio fazendo até drift, mano. Você tá sem câmera propositalmente ou deu alguma coisa dando pane? Não. Eu chamei e tá escrito no camera aqui, tá sem câmera. Provavelmente não reconheceu sua câmera. Ou pode estar puxando de outro lugar, ou talvez tenha que fazer aquele esquema de desinstalar e instalar o VC de novo. Vixe, peraí. Dá uma olhada aí. Tchau. Vixe. Aí. Bom, vai vendo o esquema, eu vou continuando aqui, tá? Beleza. Apareceu. Certo. Apareceu? Apareceu. Certo. Aí, Deixa eu ver. Pra mim aqui Boa ainda noite, não. noite. Deixa eu organizar aqui. eu tô me vendo. Boa, agora foi. Boa. Noite. Deixa eu arrumar só nas nossas duas telas aqui que precisa. Ótimo. Beleza, vamos lá. Você vai se atualizando das informações aí no decorrer da partida, tá, Dani? Tranquilo, tranquilo. Vocês vão caminhando na direção daquele imenso castelo que aparenta ter o visual de uma catedral, inclusive. Vocês veem alguns elfos ali embaixo se movimentando. Esses elfos, alguns deles, têm algumas armaduras douradas, bem exuberantes. E algumas delas, o metal da armadura é moldado em formato de folhas. Tá? Então fica uma visão bem faérica mesmo, né? Eles estão carregando lanças pra lá e pra cá. Esses que aparentam ser um tipo de guarda do local, tá? Vocês veem outros tipos de criatura. Pequenas fadinhas que passam voando por vocês. E algumas delas até param diante dos rostos de vocês, assim. Ficam voando um tempinho na frente, tipo, olhando vocês curiosas. Vocês veem alguns duendes que passam por vocês, olham também meio estranho, saem resmungando algumas coisas. Algumas criaturas que chamam a atenção,
como umas criaturas humanoides que têm patas, né, da cintura para baixo como se fossem de bodes. E eles têm pequenos chifrinhos na cabeça, cabelinhos encaracolados, no geral, pretos ou castanhos. E eles ficam andando para lá e para cá também, vocês viram alguns desses. Então algumas outras criaturas começam a chamar a atenção de vocês. Vocês vão se aproximando da porta daquele grande castelo. E aí alguns desses elfos, que estão com essas armaduras douradas, eles se aproximam de vocês e falam: quem vem lá? Aí eu tô com o bichinho, né, no meu ombro. Uhum. Eu falo, boa tarde. Somos aventureiros. Esqueci o nome do nosso continente. Como que é? Não é Faron. Faron. Somos aventureiros de Faron. Viemos conversar com a rainha. Ele olha pra vocês de cima a baixo, assim, ele olha pra Inderin, que tá no seu ombro no momento. Ela tá no seu ombro com a cauda enrolada meio próxima do seu pescoço, assim. Ele fala: Inderin, você os trouxe aqui? Você sabe que a rainha não gosta deles. Aí ela olha pra ele assim e fala: eles são boas pessoas, eles precisam falar com ela. Aí eles param. Se comportem na corte do verão. Aqui não toleramos insubordinações. E aí eles abrem as lanças assim e o caminho fica liberado pra vocês entrarem. Vai ser difícil, hein? A Kailin passa olhando assim, sabe? Tipo, Isso, bonito. nossa, sabe? Tipo, que armadura. Tinha um guarda conversando com o grupo, o outro, ela tava olhando assim, tipo, nossa, que armadura bonita, olha só, olha o detalhe da armadura, olha. E realmente é impressionante. Parece que cada coisa que vocês olham daí, cada novidade que vocês veem, é algo muito exuberante, é algo exageradamente bonito. Então, assim, da coluna da construção da catedral, a luz que bate e reflete um pequeno arco-íris em cada centímetro da parede da catedral, chama a atenção de vocês e vocês acham lindo e magnífico e belo. A Kailin tá parecendo uma criança, assim, ela anda de um lado, olha uma coisa, anda pro outro. Vocês vêm e vão adentrando os salões desse castelo e vocês veem diversas criaturas, né, sentadas em alguns poltronas ou quase divãs, né, alguns elfos deitados com umas roupas de seda espalhafatosas, criaturas que parecem elfos, mas que eles têm asas como as das pequenas fadas que vocês viram, também passam pra lá e pra cá andando. Essas criaturas com patas de bode, também vocês ouvem os cascos batendo, vocês olham, são elas correndo pra lá e pra cá. Vocês começam a ouvir uma música meio angelical sendo tocada, né? Parece o som de uma harpa sendo tocada em um dos cantos desse salão. No centro do salão, e é um lugar muito grande, né? Vocês vão andando, vendo diversas coisas diferentes acontecendo, tá bem movimentado aí dentro. No centro desse salão vocês veem que... inclusive outro detalhe, o chão aí dentro é grama, tá? Então toda a construção, ela parece ser algo misturado entre vidro e tronco de árvore. No centro do salão, vocês veem um trono feito de relvas e galhos, né? Só que muito bem entrelaçados, formando assim, formas orgânicas e muito bonitas, e flores enfeitando todo esse trono. E sentado no trono, todos vocês ficam assim, boquiabertos, porque é a criatura mais bela que vocês já viram na vida de vocês. Tá uma mulher sentada, com orelhas de elfo, só que asas... lembram asas de borboleta também, mas é uma mistura entre as asas das fadas e das borboletas. E um grande vestido. Ela tem um cabelo às vezes parece branco, mas quando a luz do sol bate, o cabelo é completamente dourado. E ela tem uma coroa de flores em volta da cabeça dela, e ela tem olhos róseos, né, meio rosados assim. Então é uma visão exuberante. A pele dela parece um bronzeado perfeito,
Tá uma pele que passa próximo da cor dourada também. E ela tá sentada num trono com uma cara quase que de monotonia, assim, sabe? De monotonia, tá? Meio entediada. Ela tá sentada no trono com uma perna encostada, meio quase deitada no trono, assim, com a mão no queixo. E você vê que tem algumas criaturinhas rodando em volta dela, dançando em volta dela, parecem gnomos, tentando entretê-la. E próximo dela ali tem uma outra dessas criaturinhas ajoelhada no chão. E 2 desses elfos armadurados com lanças estão apontando a lança para essa criaturinha que está ajoelhada. Aí vocês vão se aproximando. Vocês veem que momentaneamente os olhos dela passam por vocês. Só que ela volta a olhar as pequenas criaturas que estão ali desesperadamente tentando animá-la. O que vocês querem fazer? Vou ficar observando de longe e vou tentar cochichar pro bichinho que tá no meu ombro e perguntar pra ele o que tá acontecendo. A criatura no seu ombro para, vai bem próxima do seu ouvido e fala: aquela é a Rainha Titânia. Ela deve estar fazendo um julgamento neste momento. Aquele gnomo está em maus lençóis. Bom. Aí ela para, vocês ficam ali um tempo, as criaturinhas elas estão dançando, uma sobe no ombro da outra, dá um mortal, né? E elas todas terminam assim e abaixam fazendo uma reverência para a rainha, como se eles tivessem terminado o show que eles estão fazendo, o espetáculo que eles estão fazendo. Julgamento estranho. A rainha para. Deixa eu trocar o sonzinho aqui. É um julgamento do justo. Julgamento dos The Voice da música, sabe? A rainha para, faz um... Ai. Ela tira uma das pernas de cima da lateral do ombro, da lateral do trono. E ela tá descalça. Na base do trono, vocês veem que tem como se fosse a nascente de um riacho, tá? Onde ela põe os pés. Ela coloca os pés dentro daquela nascente, se endireita, sentada no trono, e fala... Ela olha para as unhas dela assim e fala: acho que não foi suficiente. Na verdade, eu achei uma grande porcaria. Arranquem-lhe a cabeça. E fala olhando na direção dos elfos. Os elfos catam o outro gnomo que estava ajoelhado no chão e arrastam ele para um outro canto do salão e entram numa determinada porta. O gnomo que está sendo arrastado, desesperado, batendo os pés no chão, chorando, gritando, em alguns momentos esbravejando em alguma língua que vocês desconhecem. Os outros gnomos ficam assustados e ficam sem saber se eles vão atrás do companheiro que foi carregado ou se eles tentam pedir a piedade da rainha. E ela simplesmente pega as mãos e faz um... Saiam, vocês já me entediaram demais. E as pequenas criaturas abaixam suas cabeças e passam por vocês, indo em direção à porta do grande palácio. Eu digo, que interessante, não? Eu tô chocado. Eu olho e falo: bom, pelo menos foi um belo espetáculo. A Kailin ainda tá olhando as coisas em volta. Assim. A criaturinha do seu ombro fala: eu disse que ela era meio temperamental, não disse? É que o clima está muito quente, ela fica assim no auge do verão. Tá bom. Sou eu, bola de fogo. Calma, tô de lado. Tá. Só tem a gente agora e a rainha e os elfos, né? Tem muitas pessoas em volta, mas vocês veem que ninguém falando com ela, tá? A gente tem que falar com ela, galera. Não vai ter... A história de hoje não vai adiantar muito. Vocês veem os guardas que levaram o gnomo voltam sozinhos. Os 4 estranhos. Um deles limpando uma espada na mão dele, assim, uma espada que tem a lâmina curvada e ele tá passando parece uma seda na espada, assim. Aparentemente tinha algum tipo de sangue nela. Aí ele pega a seda, joga num canto do salão. Vocês veem que rapidamente passam 2 fadinhas voando, pegam a seda que caiu no chão e levam embora. Ele embainha a espada e os 2 vêm para um de cada lado do trono.
Eu vou andando no meio no meio do salão e vou tipo meio que abrindo os braços, bravejando. Com licença, Vossa Majestade, pra ela prestar atenção na gente. E meio que vou puxando o pessoal pra gente Eu chegar vou mais indo perto do lado trono. dele junto com o bichinho Eu também fiquei espero uma resposta. Vocês vão se aproximando dela. Vocês veem que, cara, ela não olha na direção de vocês. Uhum. Tá? Ela não, praticamente assim, não perde tempo olhando pra vocês. Certo, eu vou falar então. Vossa Majestade, somos viajantes de Faerun. Viemos parar no seu reino, sem saber como, e rogamos a sua ajuda para Quando voltar. você tá falando, ela para assim e fala: ai, meu querido Neon, há alguém aqui falando comigo ou é impressão minha? Mas que falta de educação. Aí você vê que o elfo que tava do lado dela para assim, dá um passo à frente de vocês. Façam a reverência, rainha. Passa a reverência aí, então. Eu dou só uma baixadinha assim de cabeça. Faz o. Volta. Vocês dão uma baixadinha de cabeça, vocês sentem o cabo da lança pegando na lateral do pescoço de vocês, assim, dando uma forçada pra baixo. A Kailin faz uma grande reverência, porque afinal de contas, né, é a rainha das Vai dar fadas, né? Isso vai dar certo. Vai dar fogo isso aqui. Aí ela para. Vocês veem que algumas fadinhas estavam ali no pé dela, limpando os pés dela, lavando os pés dela naquela nascente de água que tem embaixo do trono. Aí as fadinhas saem voando, ela se levanta. E, cara, quando ela se levanta, é a cena mais majestosa que vocês já presenciaram. Parece que o jeito que o tecido do vestido dela se move, né, a forma com a qual ela se movimenta, vocês veem graça em tudo. Tá? É um efeito assim, tipo, realmente que vocês nunca presenciaram na vida de vocês. Ela se levanta, as asas dela se ajeitam. Ela... Vamos começar do início. Um de cada vez. Qual o nome de vocês? Kriegsgard. Agora começa a galera. Eu reverenciando ainda, meio que tipo, com as mãos pra frente, eu falo: bom, nós somos uma companhia de aventureiros. Seu nome é Companhia de Aventureiros? Não, mas eu faço parte de uma. Limite-se a responder somente o que eu pergunto. Raj. Raj. E eu encaro ela. Estamos começando a falar a mesma língua. E eu olho pro lado. Isso não vai dar certo. Ela olha pra Kailin. A Kailin faz mais um meneio com a cabeça. Kailin. E aí ela olha pro Ulfiga. Bem, eu sou Ulfiga. Muito prazer. Prazer, eu sou Ulfiga. Ela responde pra você. Eu devia ter falado, prazer, eu sou. Ela para e fala: muito bem, estamos apresentados. Como vocês devem saber, claro, eu sou a rainha Titânia. A rainha das fadas. O que traz vocês diante de mim? Eu olho pro Kriegsgard. Eu falo, um mero acidente. Estávamos no nosso mundo lutando e de repente um flash, uma luz branca e aparecemos aqui no seu reino. Ela para, ela senta no trono de novo. Ela olha pros elfos em volta dela, pros guardas. E fala: é difícil acreditar que vieram pra cá ao acaso. Eu senti algo vindo para o nosso plano. Na verdade, eu senti muitas coisas vindo para nosso plano, se espalhando por aqui.
E digamos que nós tenhamos um controle muito preciso de que entra e que sai de nosso plano. Não é assim que funciona. A não ser lá naquelas áreas nojentas da Corte do Inverno. Lá realmente eles não têm controle algum. Mas entendam que aqui, no verão, nós precisamos saber tudo o que está acontecendo. Sabemos disso. Por isso que quando encontramos o nosso amiguinho aqui, qual é o nome dele que eu esqueci? Ou ela aí? Inderim. Inderim. Por isso que quando encontramos Inderim, perguntamos a ele como fazer para voltar e foi nos informado que você poderia nos ajudar a encontrar um caminho de volta, um portal que nos levasse de volta. Ela levanta a mão assim pra você. Ai, eu estou tão entediada hoje. Aí ela faz assim. Aí você vê que vem duas fadinhas voando, como se fosse uma flor nas mãos, né? Como se fosse um copo de leite, sabe? Aquela flor copo de leite nas mãos. Ela pega aquilo das fadas que vieram voando na direção dela e bebe algo que estava ali dentro, né? E bebe alguma coisa que estava ali dentro. Levanta de novo, outras fadinhas pegam um copo, a flor, e levam embora. E ela fala, não sei se eu estou no momento de ficar ouvindo histórias tão chatas. Inderim, minha querida, por que você está junto dessas pessoas? Aí você vê que a Inderim levanta voo, ela sai do seu pescoço, levanta voo e vem próxima dela e pousa no ombro da Titânia. E ela fala alguma coisa no ouvido da Titânia, que vocês não conseguem ouvir. Tá bom. Aí a Titânia balança a cabeça assim, positivamente. Olha pra vocês e fala... Ai... Talvez... Se eu mandasse matá-los... Poderia me animar de alguma forma. Poderia ser um espetáculo. Eu vou dar um passo à frente. Aí eu falo, minha rainha, a história de como viemos parar aqui é de extrema importância para que você entenda e nos ajude a voltar. Mas eu posso te contar uma história, talvez faça você sentir alguma outra coisa além de solidão e desse lazer todo. Começamos a conversar, então. Você tem 1 minuto? E ela senta no trono.